E não é que a FIA fez de novo, em uma decisão que pegou a todos de surpresa, ou nem tanto, a entidade decidiu rejeitar o pedido de revisão da McLaren sobre a penalidade de 5 segundos dada a Lando Norris no GP dos Estados Unidos. É isso mesmo, pessoal. Enquanto Norris e Verstappen duelavam ferozmente na pista lado a lado, a FIA estava ali com o cronômetro e a caneta pronta para intervir. A McLaren, inconformada com o que considerou uma penalidade injusta e sem fundamento, decidiu lutar até o fim e pedir uma revisão, alegando erro no próprio documento oficial da FIA. Mas, no final das contas, a resposta foi um sonoro não. Quer saber o que realmente aconteceu nessa novela de corrida, com FIA, Red Bull e McLaren envolvidos? Fica até o fim, porque o desfecho disso tem muito mais do que apenas velocidade. Tudo começou nas voltas finais do GP dos Estados Unidos, quando Lando Norris e Max Verstappen se encontraram no calor de uma disputa pelo pódio. Já no final da corrida, ambos entraram lado a lado na curva 12, com Norris tentando uma ultrapassagem ousada por fora, e Max, claro, não deu 1 centímetro de espaço, jogando Lando para fora da pista. O resultado? Ambos saíram da pista, mas curiosamente só Norris foi penalizado. Parece que para a FIA, um dos pilotos sair dos limites da pista já basta, desde que o outro seja da Red Bull, claro. E não pense que a penalidade foi qualquer uma. A FIA decidiu que Norris deveria levar uma punição de 10 segundos. Mas olha só, eles pegaram leve e reduziram para 5, pois entenderam que Verstappen também teve parte na jogada. Generosos, não? E aqui está a questão que deixou a McLaren furiosa. Por que apenas Norris sofreu a penalidade, se os dois saíram da pista? Como dizem por aí, 2 pesos e 2 medidas parecem ser o lema da FIA. Indignada, a McLaren não ia deixar isso passar batido. Afinal, perder um pódio por uma penalidade questionável não é nada fácil de engolir. Eles então decidiram recorrer e apresentaram à FIA uma solicitação formal de revisão da penalidade, alegando que o próprio documento da FIA estava errado. Segundo eles, a FIA declarou incorretamente que Norris estava tentando ultrapassar Verstappen no momento da manobra, quando, na verdade, ele já havia passado o piloto da Red Bull e estava apenas defendendo sua posição. Mas, claro, a FIA parece ter sua própria lógica peculiar. A McLaren alegou que essa pequena incorreção no documento deveria ser suficiente para justificar uma revisão da decisão, mas a FIA bateu o martelo e decidiu que um erro na documentação não era um novo elemento significativo. Para eles, um erro no próprio documento oficial da entidade não constitui uma evidência nova, o que, convenhamos, soa como uma desculpa conveniente para não admitir uma possível falha. Agora vamos falar sobre a famosa reunião de revisão. A FIA marcou uma audiência para discutir o pedido de revisão da McLaren, na qual estavam presentes representantes da McLaren e da Red Bull, além dos comissários da FIA. Era a primeira etapa de um processo que, em teoria, poderia avançar para uma segunda fase de revisão detalhada. O objetivo? Que a McLaren apresentasse novas evidências, algo que demonstrasse que houve um erro de fato ou de direito na decisão inicial. O que eles apresentaram foi, basicamente, a alegação de que a FIA havia cometido um erro de interpretação no momento da punição. E aí que vem a cereja do bolo. Os comissários da FIA, ao analisarem o pedido, chegaram à conclusão de que o argumento da McLaren de que um erro no documento constitui uma nova evidência simplesmente não é sustentável. Em outras palavras, eles descartaram a revisão, com a justificativa de que, se um erro na decisão inicial fosse considerado como elemento novo, qualquer revisão se tornaria um ciclo infinito de correções sobre erros próprios. Prático, não? Mas pense bem, a FIA estabeleceu que um recurso de revisão só pode ser considerado válido se as evidências apresentadas forem novas, significativas, relevantes e não disponíveis no momento da decisão. Para a McLaren, esse erro no documento preenchia todos esses critérios, mas a FIA, firme e forte, afirmou que essa era uma interpretação errada e que um erro no documento não se enquadra na definição de elemento novo. Parece que a FIA está bem confortável em manter suas próprias regras, até quando lhe convém. E a pergunta que fica é: por que tanta resistência em rever uma decisão que, no mínimo, é controversa? A resposta da FIA soa quase como um escudo contra qualquer tipo de responsabilidade. Eles afirmam que um erro na decisão não pode ser o próprio elemento de revisão. Em outras palavras, mesmo que houvesse uma falha, o simples fato de haver uma discordância sobre a interpretação não constitui um motivo para uma nova análise. Dá para acreditar? E para a McLaren, que investiu tempo e recursos para apresentar um pedido de revisão bem embasado,
Essa resposta soa como uma barreira burocrática. A equipe tentou, mas no final das contas foi basicamente ignorada pela FIA. E aí fica a questão, será que vale a pena continuar apelando para revisões em uma entidade que parece tão resistente a mudar suas próprias decisões? Parece que a FIA prefere seguir sua própria cartilha a considerar uma possível revisão. Com a rejeição, a McLaren agora terá que engolir esse quarto lugar e seguir em frente. E Norris? O piloto britânico claramente está frustrado, afinal, para ele essa foi uma penalidade injusta. Ele fez uma corrida excepcional, mostrou habilidade em uma das disputas mais emocionantes do fim de semana, apenas para ser penalizado de maneira controversa. E isso nos leva a refletir. Será que essas penalidades, no fundo, estão realmente protegendo a competição? Ou estão apenas alimentando uma burocracia que parece cada vez mais distante da essência do esporte? E vamos combinar, essa decisão da FIA não só afeta o resultado do GP dos Inlesneua, mas também levanta um debate sobre a consistência nas decisões de penalidade na Fórmula 1. Até quando veremos essa falta de uniformidade nos julgamentos? Porque hoje foi com Norris, mas amanhã pode ser com qualquer outro piloto que esteja buscando seu lugar no pódio e se veja surpreendido por uma decisão súbita e sem muitas explicações. E agora a FIA ainda teve a audácia de sugerir uma revisão do artigo 14 para o futuro após essa rejeição. Ou seja, eles basicamente admitiram que há falhas no sistema de revisão, mas claro, preferiram manter tudo como está e talvez repensar as regras em algum momento. Conveniente, não? Parece que mais uma vez a FIA prefere o famoso empurrar com a barriga do que realmente se aprofundar nas questões que afetam a competitividade e a clareza no esporte. No final das contas, a McLaren sai dessa história com uma amarga lição. E nós, como fãs, ficamos com aquela sensação de que algo está faltando. Porque em um esporte onde a precisão é tudo, onde os detalhes fazem a diferença entre vitória e derrota, ver uma decisão como essa sendo tratada com tanto descaso é, no mínimo, desanimador. A decisão da FIA em rejeitar o recurso da McLaren abre um debate profundo sobre a eficácia e a coerência dos sistemas de revisão e penalidade na Fórmula 1. Afinal, o recurso da McLaren não questionava apenas uma penalidade de 5 segundos. Ele questionava a própria lógica por trás das decisões e o que muitos consideram uma falta de transparência nas justificativas oferecidas. A McLaren alegou um erro no documento oficial da FIA, argumentando que a descrição incorreta do momento exato da ultrapassagem mudaria o contexto da penalidade. A resposta? A FIA, numa lógica quase irônica, declarou que o erro no próprio documento não era significativo e relevante para justificar uma revisão. O que isso nos diz sobre o atual sistema de revisão na Fórmula 1? Talvez muito mais do que a FIA gostaria de admitir. A Fórmula 1 é uma categoria de precisão, onde cada detalhe importa. Mas, paradoxalmente, essa mesma precisão parece ser ignorada quando falamos das interpretações da FIA. O artigo 14, que regulamenta o direito de revisão, exige que uma revisão seja baseada em um novo elemento significativo e relevante. A questão é, qual tipo de novo elemento seria relevante para um caso como esse? A resposta parece mudar dependendo da conveniência, algo que enfraquece a confiança das equipes e dos fãs na imparcialidade da entidade reguladora. Além disso, essa decisão levanta outra questão crítica, a igualdade de tratamento entre os pilotos. Quando duas grandes equipes disputam uma posição e apenas uma é penalizada, é difícil não questionar se há, de fato, uma balança justa sendo utilizada pela FIA. Enquanto Verstappen e Norris saíram da pista simultaneamente, a punição acabou caindo apenas no colo de Lando. A justificativa foi que ele teria ganhado vantagem, mas não houve um critério objetivo claro que respaldasse essa interpretação. É uma situação que, no mínimo, reforça a percepção de que o rigor das decisões pode ser seletivo. E mais, ao insistir que o erro no documento da decisão não justificava uma revisão, a FIA parece fechar os olhos para as implicações maiores desse caso. Se o próprio documento oficial está sujeito a erros, quem garante que outros documentos em decisões igualmente impactantes também não sofram com falhas semelhantes? E mais importante, por que a FIA se recusa a olhar mais a fundo para o processo de revisão? Reconhecer uma falha, corrigir e seguir em frente seria um passo maduro e justo, mas o que vimos foi um fechamento de portas para qualquer possibilidade de ajuste, mantendo o resultado inicial sem mais explicações. Para a McLaren, essa decisão traz um impacto muito maior do que o simples resultado de uma corrida.
eles estavam lutando pelo princípio da consistência e da clareza nas decisões, algo que se tornou um pedido constante dentro do esporte. Não se trata apenas de 5 segundos, trata-se de construir uma categoria onde cada equipe, seja ela Red Bull, McLaren ou qualquer outra, possa confiar que o julgamento será justo, independentemente de quem está envolvido na disputa. Com a rejeição, fica a mensagem de que o sistema de revisão da FIA ainda precisa de uma revisão própria, algo que afeta a credibilidade de toda a instituição. E isso nos leva a refletir. Até que ponto o sistema atual da FIA atende aos interesses do esporte e da competição limpa? A Fórmula 1 é, e sempre foi, uma competição onde cada milésimo, cada curva e cada decisão fazem a diferença. Mas com decisões como essa, parece que estamos lidando mais com política do que com esporte. E enquanto a FIA decide que um erro em seu próprio documento não é relevante, as equipes e os fãs continuam se perguntando até onde vai a flexibilidade dessas interpretações. Então, aqui fica a grande questão. Será que chegou a hora de a Fórmula 1 reformular suas regras de revisão para torná-las realmente eficientes e justas? E na sua opinião, a FIA está agindo para manter a integridade da competição ou apenas para proteger suas próprias decisões? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa discussão é daquelas que moldam o futuro do esporte. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem também quer ver uma Fórmula 1 mais justa e transparente.